Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E como vocês podem ver, eu mudei de casa, estou numa nova composição agora. Estou bem feliz de estar aqui com vocês, estou bem feliz de ter um espaço agora bem legal para poder falar sobre esses assuntos que a gente vem falando aqui no canal, que é a expansão da consciência, sabedoria, conhecimento, universo, como é viver na vida aqui, sendo ser humano e passando nessa transição planetária, saindo de terceira dimensão, indo para quinta dimensão, enfim, arte, conhecimento, expansão, muitos assuntos esse canal tem, e onde eu mesma e a minha vida e meu cotidiano somos uma experiência para partilhar para vocês essa mudança de consciência. Então, hoje o nosso objetivo do nosso canal é falar sobre algo que eu estava lá na academia antes de vir, pra cá, em casa, voltar. Eu fiquei pensando no que eu poderia falar hoje. Então, hoje eu vou falar sobre a mentalidade da prosperidade e da abundância versus mentalidade da escassez e da falta. Então, se você quer saber mais sobre esse conteúdo, fica aí. Então, como vocês sabem, a gente já tá aí, se não me engano, esse é o 9º ou 10º vídeo de uma sequência de vídeos onde eu vou falando sobre essa minha trajetória de vida aqui na Terra, né? Então, olha só. Eu, enquanto criança, vim de uma família com a seguinte estrutura. Eu sou a filha do meio, eu tenho minha irmã mais velha e minha irmã mais nova, são mais 2 mulheres, e a minha mãe e tenho meu pai, certo? Eu nasci no dia 13 de maio de 1994, e durante a gestação, da gestação da minha mãe, para me ter, ela estava passando numa situação de escassez. Então, ela tinha recém saído do emprego dela e também tinha alguns conflitos dentro de casa em relação ao relacionamento dela com o meu pai, certo? Mais pra frente eu posso estar falando pra vocês como que isso se configurou. Quando a minha mãe estava grávida de mim, ela passou por muito tempo sozinha dentro do quarto, Tinha uma certa depressão, uma solitude e tudo mais. E também veio essa questão de também não ter muito apoio da figura do meu pai, O que isso, eu, feto, dentro aí da barriga da minha mãe, tem a ver? Galera, pra gente, quando a gente vai crescendo, se desenvolvendo como adulto, hoje eu tenho 32 anos, nosso primeiro pensamento inconsciente, quando a gente é bebezinho, a gente tá dentro da barriga da nossa mãe, a gente já tá vivendo no planeta Terra. Então a gente é praticamente parte da nossa mãe, então a gente vivencia tudo que ela vivencia. Então, se ela estava vivendo solidão, eu estava sentindo essa solidão. Se ela estava vivendo essa tristeza, eu estava sentindo essa tristeza. Se ela estava vivendo essa insegurança, eu estava vivendo essa insegurança e depressão e tudo mais. O que eu quero dizer pra vocês? Quando eu saí, nasci, fui viver na minha vida, eu fui vendo que eu sempre gostei de ficar dentro do quarto, por exemplo, do meu casulo, não gostava muito de conflito, gosto inclusive, é uma característica, parte minha, que a partir do momento que a gente vai entrando no processo de autoconhecimento, a gente vê o que é bom, o que não é. Então eu gosto de estar sozinha para resolver os meus próprios conflitos. Mas antes, isso era um pouquinho mais caótico, porque eu não gostava dessa coisa de briga e discussão, então eu fugia dos conflitos e fugia de tudo que era meio que caos. Então eu não resolvia, eu fugia indo pro quarto, vivendo aquela vibe de depressão e solitude e tudo mais, Por quê? Porque isso de alguma maneira já veio dentro, do meu inconsciente, se programando através da minha própria consciência, eu feto lá dentro e eu adulta, e fui vendo que estar dentro de um quarto sozinha, depressiva, blá, 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 é uma coisa que já participa dentro de mim desde o momento que eu já estava dentro da barriga da minha mãe. E sem falar as palavras que foram surgindo, negativas enquanto isso, eu não consigo, eu não posso, e blá 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 blá. Por que eu tô querendo dizer? O nosso pensamento de escassez, de falta, de medo, de reclamação, já vem dentro deste universo, Eu, feto, dentro da barriga da minha mãe. Porque lembra? Eu sou um com a minha mãe, então tudo o que minha mãe sente, eu estou sentindo. Então, a partir do momento que eu já coloco meu pezinho humano dentro desse planeta,
eu vou me desenvolvendo e a partir disso vou me conhecendo, né? O que a gente tá fazendo aqui é nos conhecendo, né? Pra mim a vida é um grande jogo, né? Onde a gente tá se conhecendo, se revendo, tentando, acertando, frustrando, enfim. Sempre se perguntar como a gente se sente em relação às situações. Então, eu por muito tempo tive muitas crenças em relação à abundância e à prosperidade na minha vida, né? Por exemplo, eu sempre preciso trabalhar muito para conseguir dinheiro. Então, por exemplo, quase uma workaholic, né? Preciso trabalhar, fazer freela final de semana, preciso trabalhar à noite, preciso trabalhar de dia, preciso... Daí muitas vezes eu via que eu trabalhava, cadê o dinheiro? Sumia. Então, essa configuração veio também como crença, além daquele do quarto, de sozinho e tudo mais, de trabalhar muito, porque é não trabalhar muito que o dinheiro vai vir. Então, o que eu tô falando pra vocês? Que essas crenças vindo desde pequena foi me configurando, né? Até eu chegar nesse momento da minha vida, uns 3 anos que eu estou ainda no processo de autoconhecimento, falando que o processo de autoconhecimento é até o fim da nossa própria existência nesse planeta Terra, né? Porque nós somos uma alma, um espírito vivendo, né? Nessa experiência humana, então nós somos eternos. Então eu percebi que isso era dos meus pais, não era meu. Então eu precisar trabalhar muito, ou eu precisar sempre me isolar para fugir dos problemas, eram coisas que foram vindo dos meus pais. E daí eu me pergunto num certo momento no meu processo de autoconhecimento o que é meu. Então a partir do momento que eu pergunto o que é meu, o que é dos meus pais, né? Estou chegando a uma nova fase do jogo, que é agora estou tendo um despertar da minha própria consciência para poder jogar as próprias responsabilidades da minha vida em mim mesmo, nas minhas próprias experiências que eu quero viver e não somente nos meus pais, certo? Então hoje eu vivo abundância e prosperidade muito na minha vida. A partir do momento que eu acordo, eu já reprogramo o meu pensamento. Conversando com o meu corpo para que meu dia seja incrível, para que as oportunidades cheguem, porque quando eu estou empreendendo, né, eu sou empreendedora das artes, vocês já sabem, já falei aqui um pouquinho sobre o meu trabalho, eu já sei que eu vou vender, não é tipo, não vai vir, é pouca gente porque vai chover, não interessa, eu vou vender a quantidade que tem que para vender porque eu acredito naquilo. Porque aquilo é parte de mim. Então, o pensamento de prosperidade e abundância é quando você olha para o seu negócio, para aquilo que você faz, e você não tem dúvidas do que você vai ter dinheiro com aquilo, certo? O pensamento de escassez é quando você olha para o seu negócio, para o seu trabalho, e você começa a ter dúvidas sobre se realmente vale a pena continuar. Mas veja bem, tá chovendo, ninguém vai vir. Mas... não tá certo, aqui tá errado, entendeu? Quando você sempre se coloca justificativas de que o seu trabalho ou o seu serviço não é bom, você emana uma energia de que de fato aquilo não vai ser bom. Então, a partir do momento que eu acordo e olho pro meu serviço, meu produto, de que, poxa, eu só faço o que eu faço as coisas com presença, com amor, com carinho, que massa que tudo dá certo pra mim, isso vem de igual água, isso flui. Pronto. Você já está atraindo uma energia que vai atrair as pessoas que também estão emanando aquela energia, né? Então, o que eu tô querendo dizer aqui? Que o processo de autoconhecimento é você identificar onde vêm essas crenças, esses vazios, né? Que a gente muitas vezes não consegue compreender, e eu fui buscando esses vazios, né, me perguntando, observando os meus pais, tipo, cara, isso é muito do meu pai, olha só como eu tenho, cara, isso é muito da minha mãe, olha só como eu tenho. Então eu fui me identificando, fui observando, analisando, daí eu fui, né, dividindo na minha cabeça o que é meu, o que é do outro e assim por diante. E depois que eu virei essa chave na minha cabeça, a prosperidade e a abundância, ela flui naturalmente na minha vida, porque eu não olho por quantidade, eu olho por qualidade. Quando eu olho uma pessoa que vai numa imersão, vai comprar um produto de arte ou vai investir em alguma experiência de oficina,
Eu não olho só, poxa, aqui tem 50 pessoas, eu vou ficar muito rica. Eu vou falar, cara, eu tô feliz porque essas pessoas estão felizes em estar aqui e isso vai ajudar elas no que elas forem precisar. Se numa imersão, como já aconteceu, veio 20, veio 15, veio 10, veio 3, é porque aquelas pessoas precisavam estar passando naquela situação. E porque elas queriam, e não porque foi forçado. Porque quando algo vai forçado, já é uma energia que já vem estagnada de um esforço onde a gente vê que a pessoa não quer. Então eu prefiro que tenha pessoas que querem consumir, ter os serviços, os produtos, porque elas vão se sentir bem com aquilo, do que só fazer por status ou por performance, ou porque, né, ou porque precisa, enfim, né? Então, a mentalidade de abundância e prosperidade e a mentalidade de escassez e de falta é como nós nos identificamos como seres humanos nesse mundo e como a gente acredita na gente mesmo. Por exemplo, se você quer começar a empreender algo novo na sua vida, vai gerar muitas coisas dentro de você sobre dúvidas, medos e receios, mas você está nessa vida para vencer esses medos e esses receios. Como? Se perguntando, se analisando e pensando positivo com aquilo. Eu sou uma pessoa positiva porque nós somos energias. Então, se eu fico vibrando numa energia de escassez, de mentira, de falsidade, de egoísmo, enfim, olha só, o seu negócio não vai fluir, porque você está duvidando de você, então você já está atraindo a dúvida e você já está atraindo a falta. Então pronto, você está sendo a própria falta. Porque o seu pensamento, a sua consciência, ela cria a sua realidade. Então se você olha para o seu negócio e você fala, isso aqui vai dar bons frutos, bora lá. Pronto, já deu bons frutos. Não duvide da sua capacidade, não duvide. Quantas vezes, acho que é a terceira vez que eu tô novamente começando a Between Art, né? Não vou falar começando, mas vou falar novos recomeços, porque a gente tem que olhar para o que a gente começa, é parte da gente, né? O canal no YouTube aqui, eu comecei, que eu tô falando sobre minha vida, coisas e pensamentos que vão surgindo, é parte de mim. Então, se é parte de mim, eu vou mudando, porque a vida é um ciclo, eu vou mudando, né? Certo? Então esse vídeo vai pra você, pessoa e ser humano, que tá aí sendo buscador na vida e olhar que tudo aquilo que você quer realmente vai dar certo. Mas a pergunta é, você acredita? Ou você espera que os outros acreditem para você começar? Porque se você for sempre esperar que os outros acreditem em você, meu querido, você vai ficar parado, sentado. Porque senão você vai viver nas próprias expectativas do que as pessoas querem de você. E a pergunta é, o que você quer de você? Né? É muito fácil. Eu tava escutando um podcast, eu adoro a doutora Proto, inclusive vou falar ela aqui no meu canal, porque ela é uma das pessoas que eu gosto de ler, assim como Joy Dispenza, assim como Paranormal Experience, assim como vários canais que são referências onde vão abrindo mais a minha consciência e fazendo eu aprender mais sobre mim, que é nada mais, nada menos do que a gente sabe muito sobre Deus, né? E a gente sabe sobre a gente sabe muito sobre o outro, e a gente sabe sobre a gente. Essa experiência, né, essa realidade 3D que nos foi ensinado na escola, que é uma grande, né, gente? A gente sabe que não é assim, né? Essa realidade 3D é uma grande camada da Matrix que fazem a gente acreditar em algo que de fato nos parece só superficial, mas a gente tem outras camadas, né? 5D, experiências paranormais, espiritualidade, expansão da consciência, ter a presença, manifestação, cocriação, outros seres do mundo, enfim, muitas coisas. Só que você tem que compreender uma coisa sobre você. Você está disposto a aprender mais sobre você? E você está disposto a mergulhar neste oceano de perguntas, de dúvidas, de anseios e de coragem sobre você mesmo?
Porque a vida é sobre isso, é um grande mergulho em nós mesmos. Mas é uma escolha. Você pode tanto mergulhar em si, para poder sempre se transformar uma nova pessoa em camadas incríveis que você vai se surpreendendo nessa experiência humana, ou você pode ficar somente estagnado e sendo uma pessoa que você está querendo dormir, né? Uma pessoa dormindo, uma pessoa que quer estar sendo programado, né? Por exemplo, você vai assistir um programa na televisão aberta. Eu, como vocês podem ver na minha casa, eu não tenho televisão. Gosto de assistir alguns filmes da Netflix, né? Sobre outras realidades, outros mundos e tudo mais. Escuto muito mais podcasts, leio os livros e tudo mais. Porque a gente tem que compreender o que a gente consome acaba programando a nossa mente. Se você olha um post no Instagram, bem-vindo, mais um dia sendo pobre no mundo. Você está programando o que de fato você é. Mas é só um post bobinho, não quer dizer nada. Gente, a nossa mente, nossa consciência, ela é extremamente inteligente. Ela vai gravando pedaços do que a gente consome no nosso dia, e antes de a gente dormir é como se ela fizesse um reset de tudo que a gente viveu. Claro que tem a caixinha de que tu pode jogar fora e a caixinha que tu pode absorver de coisas que são importantes para a nossa vida. Mas você está disposto a limpar a sua mente de coisas que podem programar você para ir no outro viés? Ou você está disposto a viver neste mundo, né, onde você sempre tem medo de tentar algo novo, porque o que os outros vão falar? Gente, olha só. Sorte que eu peguei isso, né, da minha mãe, que é... o que os outros vão falar? Foda-se. Realmente foda-se, entendeu? Eu quero ter pessoas perto de mim que me coloquem pra frente. Não quero ter pessoas que fiquem reclamando das coisas, ou que fiquem falando mal das pessoas. Claro, a gente acaba se contaminando por esses tipos de pessoas. A gente, né, ambiente de trabalho e tudo mais, então daqui a pouco você vai virar um ermitão a falar com ninguém. Mas você pode simplesmente estar lá em presença e não colaborar. Você pode sair, pegar, ler um livro, entendeu? Porque eu sei que é difícil, né? É difícil, é um desafio pra você vivendo parte dessa sociedade onde a maioria está dormindo, onde a maioria prefere, sei lá, ficar vendo o Jogo do Brasil até tal, do que ficar lendo um livro sobre autoconhecimento. Isso é um fato, porque você vai ser o chato do rolê. Então, é esse o caminho, né? O caminho do autoconhecimento, até você encontrar uma tribo, até você encontrar pessoas que estejam em ressonância com você mesmo, onde elas conversam aquilo que são importantes para o seu próprio crescimento. Tenham pessoas perto de você, gente, que queiram contribuir para sua evolução. Não só pessoas que queiram te chamar para você encher a cara e no outro dia você acordar, sei lá, umas 3 horas da tarde mal, ou enfim, ficar fofocando da vida dos outros, ou falando mal de você pras costas, enfim. Não fique perto dessas pessoas, porque lembra, tudo é energia, tudo é energia. Se você está emanando uma energia com esse tipo de pessoa, você vai se tornar esse tipo de pessoa. Até a nossa mãe dizia, né? Me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és, né? Não conhece essa frase aí feita das nossas mães, tá? Gente, então é isso. Muito obrigada por vocês estarem aqui em mais um vídeo. Segunda e terça-feira que vem nós estamos de novo. Lembrando que vou tentar soltar pelo menos 2 vídeos por semana aqui no canal. Eu fiquei umas 2 semanas por aí sem soltar vídeo, porque, né, mudanças, muitas coisas acontecendo aqui nessa minha nova configuração de vida. Mas é isso, estou voltando aos pouquinhos. Então, todos tenham um ótimo dia. Até mais.